Eu vejo um mundo onde as pessoas focam muitas vezes no mais difícil e deixam de fazer o óbvio, deixam de fazer o mais fácil, o mais simples. A pessoa ela quer mudar o estilo de vida e ela começa cortando o que ela gosta mais de comer. Ela não começa pensando em ser moderada, ela não começa pensando que existem alguns fatores mais importantes do que ela come, por exemplo, para ter saúde. O nível de estresse, isso já está comprovado porque existem pessoas que não têm problemas genéticos, existem pessoas que se alimentam bem a vida inteira e ficam doentes, com doenças emocionais, muitas vezes que têm origem no cunho emocional. Então a qualidade do que a gente pensa também é tão importante quanto a qualidade de comida que a gente bota no prato. E às vezes é muito mais fácil a gente controlar os nossos pensamentos ou amenizar eles e entender, se autoconhecer, porque muitas vezes a gente está comendo em excesso por uma questão puramente emocional, num momento que a gente está mais ansioso, num momento que a gente está mais preocupado e a gente compensa isso tendo um prazer imediato. E a vida ela deve ser muito mais do que atingir nossos prazeres. E a gente também pode e deve ter a possibilidade de encontrar coisas que a gente gosta, coisas que nos dão prazer e que nos fazem bem. Por exemplo, eu gosto hoje de estudar, eu não gostava de estudar. Estudar para mim, na adolescência, era um martírio. Hoje, quando eu tenho tempo, com silêncio para estudar, com ambiente para estudar, é uma maravilha. Você pode ver um vídeo, pode se concentrar, pode estudar, se aprofundar, estoicismo, filosofia, coisas que eu amo fazer, coisas que me dão prazer hoje de fazer. Mas eu só aprendi a ter prazer quando eu aprendi que isso ia ser importante na minha vida e ia me fazer atingir os meus sonhos. Então, antes mesmo de vir o resultado, eu entendi que se eu viver esse processo, eu daqui a um período me torno uma pessoa melhor e estou mais próximo da vida que eu sonho. Então a gente tem que cuidar muito com a qualidade dos nossos pensamentos. E eu vejo muitos atletas de ponta falando, por exemplo, da importância de se autoelogiar, para que como que isso aumenta a confiança, como que isso aumenta a autoestima. E é engraçado que a gente mexendo em coisas dentro da gente, a gente mexe com as pessoas fora, no sentido que se você está mais feliz, se você está mais confiante, você não precisa abrir a boca e falar isso para ninguém, isso é perceptível. As pessoas que estão convivendo com você vão ver que você está melhor e automaticamente vão vir mais coisas boas na sua vida só de você estar mais feliz. Gente, não é ser mais rico, ser mais próspero, ter mais status para ser mais feliz, é o contrário. É ser mais feliz para as coisas acontecer. E por isso, a qualidade do que a gente pensa, do que a gente consome, seja de TV, seja de companhia, seja de pessoas, eu vejo muito assim, que é uma coisa que, olha, você é a média de 5 pessoas que você convive. A gente convive muito mais do que 5 pessoas, ainda mais com esse universo de rede social. Só que a gente tem que conviver com pessoas alegres, com pessoas com perspectiva, com pessoas positivas. Tem gente que eu converso que não vai me agregar nada profissional, que não vai me fazer um profissional melhor, mas me torna uma pessoa mais feliz naquele momento, e isso só de eu ter esse momento com essa pessoa, às vezes até falando uma besteira, tendo um assunto leve, falando de coisas fúteis como futebol, que eu amo. E aí você, no outro dia você tem mais ideias, no outro dia você está com mais entusiasmo, no outro dia você está com mais energia. E aí você tem grandes ideias no seu próprio negócio, e aí você tem grandes ideias de conexões, de pessoas que você pode conectar e aí sim falar de negócio. Então eu sou da opinião que a gente tem que sempre modular o meio e aproveitar o que aquele meio oferece de bom, porque a gente não tem um controle absoluto sobre as pessoas que a gente convive. A gente tem que conviver com pessoas de trabalho que muitas vezes a gente não gostaria, a gente tem que conviver com pessoas na família que algumas a gente ama e outras nem tanto. Então é muito sobre isso, só que se a gente aprender a extrair o melhor de cada pessoa, ver que cada um tem um lado bom e ver como que a gente pode agregar para a pessoa e essa pessoa agregar na nossa vida, as coisas vão muito além de negócios, as coisas vão muito além do que é material, porque no fundo, tudo tem uma base também mental, de mentalidade, de felicidade, de tudo isso que é tão importante quanto as coisas materiais. Então, gente, é muito sobre isso.
cuidado com o que a gente consome, se elogie mais, se coloque mais as suas vitórias, mas não coloque para os outros, não coloque para ser arrogante, não coloque para se sentir importante, coloque para você mesmo se sentir foda. E isso muitas vezes vai ser o suficiente. Você não vai precisar abrir a boca porque isso transparece. E quando a gente tem essa confiança, quando a gente tem essa alegria, as coisas vão fluir mais naturalmente. E aí as conexões que você precisa vão acontecer, as portas que você precisa vão se abrir, porque você está na sincronia, você está na frequência certa para que as coisas aconteçam. Não adianta você se esforçar e se esforçar errado. A gente tem que se esforçar em sincronia com o que a gente quer, em sincronia e harmonia com o que a gente merece. Então é muito sobre isso. E quando as coisas saírem do controle, a gente entender que, pô, eu tô com um problema. O que eu posso fazer diante desse problema? Eu não posso fazer nada? Tem alguém que eu conheço que possa fazer alguma coisa para amenizar esse problema, para me ajudar nisso? Quando tudo sai do nosso controle, e eu aprendi isso numa experiência de quase morte, tendo um infarto pulmonar, aí é a hora da gente rezar e falar, olha aqui, Deus, eu quero viver mais por causa disso, disso, disso. Na hora que eu passei por essa experiência, não tinha sonho de carreira, não tinha sonho de ser mais próspero. A única coisa que eu pedi para Deus foi para ter tempo de ver meu filho crescer e se desenvolver e ser um pai que eu acredito que esse menino merece ter. Foi a única coisa. Então, para mim, ali eu vi qual que eram não as minhas prioridades, qual que era a minha prioridade. Às vezes a gente passa uma vida e não consegue enxergar. Então, quando eu entendi isso, eu entendi que isso era o principal, eu alinhei todo o resto com essa base, com esse princípio que é o que eu recebi dos meus pais. E aí é natural. Quando você se alinha, quando você tem sincronia e harmonia, as coisas começam a acontecer mais naturalmente. E às vezes, para enxergar isso, você vai ter que passar por dificuldades, desafios e obstáculos que vão te fazer valorizar mais o que realmente é importante. Curta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Faça esse vídeo, por favor, chegar no máximo de pessoas que merecem ouvir essa mensagem. Valeu, tamo junto e comente aqui a sua percepção sobre todo esse conteúdo que você acabou de ver e ouvir.